Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com sua família, com seus negócios, com seus amigos, com seu ministério, com sua vida verdadeira? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você acredita que as finanças têm um propósito? Que Deus tem um propósito através das nossas finanças? É sobre isso que iremos falar no programa de hoje. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal. Mas antes de eu falar sobre esse tema muito importante, não esquece, dá o seu like aqui. Eu já disse em programas anteriores que tem gente assistindo o vídeo e não dando like. Se você não quer assistir o programa todo, tudo bem, não te interessou muito, mas deixa o like, porque a gente está trazendo um conteúdo de qualidade que talvez para você não seja relevante, mas para outras pessoas seja. E aí quando você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube, mostra isso para outras pessoas, tá bom? Deixa um comentário também, pelo menos coloca a cidade de onde você está, qual a igreja que você congrega, qual a comunidade que você participa ali, coloca também no comentário, porque isso tudo ajuda, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre finanças com propósito. Será que as nossas finanças, elas têm um propósito? E eu gosto muito desse tema, de falar de propósito. Por quê? Porque toda a crise que existe na nossa vida, guarda bem isso, pessoal. Isso aqui é um aprendizado muito importante que eu tenho para a minha vida. Toda crise, seja ela qual for, em qual área for da sua vida, toda crise, ela tem uma causa. E sabe qual é a causa da crise? Isso é muito importante, a gente saber a causa de uma doença. A causa de uma crise é a falta de propósito. A falta de propósito. E o que é o propósito? O propósito é a intenção de fazer. O propósito é quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um alvo, quando eu tenho uma missão, quando eu tenho um projeto. Esse é um propósito. E quando a minha vida perde propósito, quando o casamento perde propósito, quando a carreira perde propósito, quando o ministério perde propósito, há uma crise instalada. Há uma crise instalada. Por exemplo, um casamento entra em crise. Quando? Quando não há mais o propósito de amar, de respeitar, de defender, o propósito da unidade, o propósito da fidelidade, o propósito da parceria. Então, pode ter certeza, se há crise no casamento, o propósito morreu, não tem propósito. Ativa o propósito e a crise acaba. Ativa o propósito e a crise acaba. Portanto, é simples. Nós vivemos em crises porque nossa vida não tem propósito. Não tem propósito. Olha, problemas financeiros, falta de propósito. Propósito de economizar, propósito de guardar para o futuro, propósito de equilibrar as suas contas. Não tem propósito. As pessoas vivem aleatoriamente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem propósito e a crise vem e elas falam, puxa, Deus não me ajuda, a minha vida está um caos. Por quê? A sua vida está um caos? Porque não tem propósito, não tem objetivo, não tem um lugar para ir. A pessoa não estuda porque há uma crise em você conseguir focar nos estudos porque não tem propósito. Você não tem o propósito de passar naquela faculdade, você não tem o propósito de passar naquele concurso. Não tem propósito, é instaurado aí na sua vida uma crise. Então presta atenção, isso aqui é muito importante, porque o propósito nos mantém no caminho. É o propósito que nos mantém no caminho, tá? Nós estamos em um caminho que muitas vezes não é fácil, é difícil. O caminho de ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, ele não é fácil. Eu vou te mostrar isso aqui com o exemplo de Israel. Israel foi liberto do Egito. Lá a vida deles não era fácil. Eram escravos. Trabalhavam duro, eles não definiam horário de trabalho, horário de almoço, eles tinham que trabalhar. Eles eram escravos. Mas Deus lhes dá um propósito.
Deus diz, vou tirar vocês daqui, vou levar para Canaã. Canaã é o propósito. Canaã é o propósito dele. Canaã, para Israel, era o lugar da prosperidade, era o lugar da abundância. Deus, então, tinha um propósito, Canaã. Porque Deus tem propósitos bons para nós. Diz a palavra que os pensamentos a nosso respeito, os pensamentos de Deus para nós são os melhores. São os melhores. O que Ele tem para nós, e nós já falamos sobre isso, que a nossa espiritualidade, o nosso espírito quer coisas boas, e o Espírito de Deus que está em nós, Ele está nos conduzindo para Canaã, para prosperidade, para felicidade, para um lugar bom. Só que nós não queremos muitas vezes, nós abrimos mão disso, porque no caminho não é fácil. Olha só o que aconteceu com Israel no caminho. Tinha deserto, tinha mar vermelho, tinha fome, tinha sede, tinha serpente. Quando chegaram lá, tinha gigantes. Puxa, Deus me promete Canaã, mas tem um monte de problema. Eu tenho que atravessar um deserto, eu tenho que atravessar um mar, nem sei nadar, eu tenho que passar fome, eu tenho saudade da comida do Egito, eu vou beber água no rio, o rio está com água amarga. Não está fácil. Tem serpente mordendo todo mundo aqui, tem escorpião. E quando eu chego no Canaã, tem gigante para lutar, não dá. E o que acontece? Muitos desistem da jornada. Desistem porque perderam o propósito. Propósito. Quando Moisés envia os 12 espias para Canaã, 2 deles só, Josué e Caleb, não perdem o propósito. Eles acreditam, se Deus nos trouxe até aqui, o Senhor nos fará vencer esses gigantes e possuir Canaã, porque Canaã é o nosso propósito, é o nosso objetivo. Mas 10 deles disseram coisa nenhuma, né? A gente não vai enfrentar esses caras não, a gente é gafanhoto perto deles. Eles são gigantes, não dá, Deus estava enganado, eles perdem o propósito, assim como nós, no decorrer da nossa jornada, perdemos nosso propósito. Nós começamos algo e desistimos. Quantos já começaram um curso e desistiu? Desistiu porque na primeira prova tirou nota ruim? E a primeira prova define a jornada? Não define. Quantos começaram a tentar entrar em um órgão público, fazer concurso público? Na primeira reprovou, na segunda reprovou, na terceira reprovou, falou isso não é para mim. Desistiu, parou, perdeu o propósito. Crise. Quantos começam um casamento? Tem casamentos hoje que não dura nem um mês. Cadê o propósito, gente? Cadê o propósito? O propósito do casamento é ser fiel, permanecer junto, na saúde, na doença, na fartura, na faltura, em tudo. Esse é o propósito, é seguir em frente, é ultrapassar o deserto, é ultrapassar a fome, é ultrapassar a sede, é vencer juntos, é caminhar. É assim que se vence, é assim que alcança uma vitória. Não é fácil não vai ter vida fácil. Você pensa, você vai largar desse casamento, vai desistir desse casamento, vai para um outro, esse outro também não vai dar certo porque você não tem propósito. Não adianta mudar de área, mudar de serviço, mudar de setor, mudar de ministério, mudar de igreja. Não adianta se você não muda a vida. Se você continua sem propósito, se sua vida não tem propósito. Israel perde o propósito. Eles não querem mais Canaã, eles querem voltar para o Egito. Ah, que saudade da picanha lá do Egito. Ah, que saudade das panelas de carne. Ah, eles estão com saudade da escravidão. Os olhos deles só conseguem ver panela de carne. Os olhos deles só conseguem ver conta bancária recheada. Os olhos deles não conseguem ver que o que Deus tem para nós é melhor do que os olhos podem ver. Eles não conseguem enxergar isso. Por conta disso, irmãos, aquela geração, Deus falou, vocês não vão desfrutar de Canaã. Vocês não querem Canaã, vocês não merecem Canaã. Vocês são covardes, vocês não confiam em mim.
Portanto, aquela geração toda ficou vagando pelo deserto, até que todos morressem, e ali só Josué e Calebe, que foram os únicos que confiaram, que acreditaram, que não perderam o propósito, entraram em Canaã com a próxima geração. Uma geração que confiou no Senhor. Uma geração que confiou no Senhor, porque a gente precisa confiar no Senhor. Temos um propósito, temos um objetivo, não vai ser fácil, vamos ter obstáculos, vamos abrir uma empresa, não vai dar certo no primeiro momento, vamos ter calotes, vamos passar dificuldades, mas não podemos perder o propósito. Nós precisamos confiar no Senhor. Os Salmos de Davi, Salmos 20, ele vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Deus tem um propósito, portanto eu confio nele. Os carros e os cavalos podem me decepcionar, mas o Senhor não vai me decepcionar, é o que Davi está dizendo. É o que Davi está dizendo. E aí, Josué e Calebe foram os únicos que não perderam o propósito e entraram na terra prometida, Portanto, tudo precisa ter um propósito na nossa vida. E eu quero então te colocar, qual o propósito da prosperidade? Qual o propósito de você ter recursos financeiros? Qual o propósito? E eu encontro aqui que o primeiro propósito é Deus ser exaltado. Deus ser exaltado. Deus é exaltado quando a sua vida ela é próspera. Deus é exaltado. Eu nunca vi alguém exaltar a Deus porque alguém está passando necessidade, porque alguém separou-se num casamento, porque alguém abandonou o ministério, porque alguém caiu em pecado e perdeu tudo aquilo que tinha conquistado. Eu nunca vi Deus ser exaltado com essas coisas. Mas quando um casamento dura 30, 40, 50 anos de fidelidade, de amor, de companheirismo, isso glorifica a Deus. Quando você tem uma vida equilibrada, não passa dificuldades, não está vivendo em dívidas, você se preparou para o seu futuro, você tem uma aposentadoria, isso glorifica a Deus. Ou seja, a prosperidade glorifica a Deus. A prosperidade, ela exalta o nome do Senhor. E eu gosto muito de um texto de Deuteronômio, eu vou ler aqui para nós, Deuteronômio, capítulo 8. É um texto que ele vai dizer dos benefícios que Israel teve ao chegar em Canaã e como eles deveriam se comportar diante desses benefícios. Eu vou começar lendo aqui, Deuteronômio 8, a partir do verso 7. Presta atenção, vale a pena ler esse texto. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, Canaã, terra de ribeiros de águas, próspera de fontes, mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Uma terra que tem água é uma terra próspera, né? Terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel. Olha só, uma terra que produz frutos, uma terra que produz hortaliças, uma terra que produz condimentos, uma terra que produz azeite, produz mel. É uma terra próspera, é isso que Deus tem. Terra em que comerás o pão sem escassez, não vai ter falta de pão. Nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Terra que tem minério, tem cobre, tem ferro. Comerás, te fartarás e louvarás o Senhor. Olha só, é incrível. Deus nos dá essa terra maravilhosa e nós devemos louvar ao Senhor, ou seja, o objetivo da prosperidade é dar louvor e glória a Deus, louvor ao Senhor teu Deus pela boa terra que te entregou. Deus é que entrega boas coisas nas nossas vidas. E aí, no verso 11, guarda-te
não te esqueças do Senhor teu Deus. É muito comum, gente, as pessoas prosperarem, se esquecerem do Senhor, que foi Ele que deu, foi Ele que fez. Olha só, não te esqueças do Senhor. Não se esqueça dos seus mandamentos, dos seus juízos, dos seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, a sua empresa, os seus negócios, depois de aumentarem o dinheiro na sua prata, do seu ouro, depois de ser abundantes em tudo, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Cuidado para não se esquecer do Senhor, porque o propósito da riqueza, o propósito da prosperidade é exaltar o nome de Deus. Não se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso aqui só seria possível, só foi possível porque eu te tirei de lá. Olha para trás, olha para as suas lutas lá. Foi Deus que te tirou de lá, foi Deus que te trouxe até aqui, e a Ele a honra, a glória e o louvor. Verso 15, te conduziu por aquele grande e terrível deserto, das serpentes abrasadoras, dos escorpiões, da secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com um maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Deus nos prova, irmãos, no meio do caminho. Deus nos prova no meio da jornada. E a gente pode olhar para trás e dizer, no meio da prova, Deus nos sustentou. E aí, esse texto que eu gosto muito, eu até escrevi ele, coloquei lá na minha sala por um tempo. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Incrível! Não foi o meu braço que conquistou, mas o Senhor que deu força ao meu braço, aos meus braços, para conquistar. Maravilhoso isso, maravilhoso isso. Mas qual é o propósito da prosperidade, além de exaltar o Senhor? O segundo propósito que eu trago aqui é abençoar-nos e nos fazer bênção para os outros. O propósito da prosperidade, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e essa promessa se estende a nós, Ele diz para Abraão, te abençoarei e serás uma bênção. A prosperidade de Deus é receber dele e dar. É receber de Deus e compartilhar. Esse é o propósito da prosperidade, um dos propósitos. A prosperidade de Deus tem duplo propósito. Eu recebo, eu sou abençoado e eu abençoo. Eu abençoo, porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, segundo Salmos 35, 27. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus quer nos abençoar e Deus quer nos usar. Ou seja, existem duas coisas acontecendo. Deus nos abençoando e nós sendo usados por Deus. Há uns dias atrás eu estive em Cuiabá, foi uma experiência incrível, nós estivemos ali ministrando para homens, né? um retiro de homens ali em Cuiabá, e ali eu tive uma experiência incrível com uma família. Aliás, eu parabenizo aquela igreja, Missão Cuiabá, por estar ali promovendo a prosperidade na vida de muitos jovens ali que estão estudando, se formando. Eu vi ali um número grande de jovens que estão se capacitando no mercado para serem grandes profissionais. Isso assim parece que é uma cultura ali daquele povo, daquela igreja. Eu parabenizo eles. Mas eu tive ali então, dentre tantos testemunhos,
o testemunho ali de uma família da nossa igreja que cresceu na roça, num ambiente simples, estudaram na roça. Seus primeiros professores mal sabiam falar português, falavam tudo errado, segundo eles, e eles foram instruídos ali desde pequenos, e eles cresceram, eles tiveram um propósito na vida, de terem suas vidas transformadas para poderem ajudar mais pessoas. 3 irmãos ali, 2 meninas e um garoto, né, vou dizer assim. Um médico, uma médica e uma cirurgiã dentista. Incrível, pessoal. A história dessa família, simples, congregando ali na igreja, buscando ao Senhor, começaram a estudar, prestaram concursos para conseguirem bolsa de estudos, conseguiram bolsa, se estudaram, se especializaram, se tornaram profissionais capacitados. Hoje ajudam a comunidade, não abandonaram a igreja. Isso é incrível. Continuam dando glória a Deus e dizendo: não foi o meu braço, não foi a minha sabedoria, não foi o meu entendimento, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que deu. Portanto, eu devolvo isso para Deus. E hoje eles contribuem, ajudam pessoas. Tem lá o seu trabalho, claro, com certeza, ganham o pão com ele, mas também ofertam parte do seu trabalho para o reino de Deus, abençoam a igreja. Eu tive a oportunidade de ser ministrado ali por um médico, Dr. Tiago, foi uma palestra incrível. E ver a humildade dos servos de Deus, que crescem, que prosperam, que têm abundância, e não perdem os seus princípios, não perdem os seus valores, continuam fiéis a Deus. Isso glorifica ao nome de Deus. Isso glorifica o nome de Deus. O meu desejo é que você prospere, assim como é o desejo de Deus. O desejo que você busque alcançar, tenha um propósito na vida, lute por ele. Saiba que vai ser difícil, saiba que vão ser noites e noites e dias de estudo, de dedicação, de trabalho, mas Deus estará com você em todos esses momentos, porque a prosperidade glorifica o nome de Deus. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus eu oro, te agradeço, te louvo, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. A propósito em prosperar, Senhor. A propósito, Senhor, em sermos prósperos. E a prosperidade, ela é natural, Senhor. A partir do momento que caminhamos na direção certa, do propósito que colocaste no nosso coração e não desistimos, Senhor, ela vai chegar. Ela vai chegar porque a prosperidade é natural. A pobreza é resistência. Quando resistimos em fazer a sua vontade, quando resistimos em fazer a coisa certa, quando desistimos das coisas certas, quando desistimos do propósito, ó Senhor, a pobreza certamente sobrevirá sobre nós. Mas nós queremos estar ao seu lado, estar contigo, porque os teus pensamentos são maiores do que os meus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, prospera o teu povo para a tua glória, para o teu louvor. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que tenha gostado, espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, edificado o seu coração, trazido paz. E eu quero que você coloque aqui no comentário se fez sentido, o que você acha, o que você precisa fazer. Comece a pensar nessas coisas, comece a buscar o seu propósito, comece a buscar as coisas do alto. Nesse novo ano, mude a sua mentalidade, mude o seu jeito de pensar, pare de ter medo, pare de achar que você não vai fazer, que você não vai conseguir. Coloque Deus à frente de tudo, porque para Deus nada é impossível. Tá bom, pessoal? Forte abraço e aí a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser.